Olá, aquarianos, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos lá para a sua leitura do mês de agosto, saber quais serão as energias predominantes e disponíveis para vocês. Quem quiser fazer leituras particulares comigo, as informações estarão aqui abaixo na descrição deste vídeo, tá? Vamos lá então. Aquário, agosto de 2024. Quais as energias predominantes e disponíveis para os aquarianos em agosto de 2024? Celebração, energia alegre, celebrativa, de amizades também, comunidade, coletividade de pessoas. Aquário, agosto de 2024. Três de ouros. Temos um 33 no fundo da leitura. Podem buscar o significado, né, do número mestre 33. O 3 de ouros e o 3 de copas são cartas que envolvem outras pessoas, né? Então aqui é uma energia celebrativa, de amizade e tal. E o 3 de ouros fala muito de trabalho em equipe, né? De pessoas que se ajudam, cooperam entre si para fazer algo dar certo. Então pode ser num trabalho mesmo, pode ser num trabalho voluntário também, quem sabe. Mas enfim, boas cartas aqui no sentido de conexão com outras pessoas, tá? Vamos lá. Repressão, intensidade, simplicidade, comparação. 4 de paus também é uma carta celebrativa, que fala muito dessa cooperação, união, né? Carta de união, equilíbrio entre o dar e o receber, enfim. É possível que no passado não existisse esse equilíbrio que eu estou falando aqui entre o dar e o receber, ou essa cooperação entre as pessoas envolvidas, porque o 10 de paus que abre a sua leitura, e eu associo a primeira coluna aqui de cartas ao passado, seja passado recente ou distante, é uma carta que no tarô de Waite, por exemplo, tem um único personagem carregando muito peso, né? Então essa carta aqui chama-se repressão, mas é uma carta que fala de alguém carregando um peso sozinho, né? Pode ser um peso de questões emocionais, pode ser um peso de responsabilidades, pode ser um peso de muita coisa para fazer, né? Dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Pode ser um peso de expectativas, a gente às vezes coloca peso, né? Expectativa demais sobre um assunto e aquilo pesa. Peso, tá? Seja o que for. Pode até ser peso corporal. Quem por um acaso esteve aí acima do peso, né? Eu falo assim, que o bom do 10 de paus é que ele é um 10, ele representa um limite, ele representa aquele momento em que você precisa soltar o peso, porque senão aquilo acaba te fazendo mal de alguma forma, né? Pode fazer mal para a sua saúde emocional, sua saúde mental, sua saúde física, né? Então, o 10, ele traz em si o as de paus, um novo começo, uma nova energia. Aqui o as de paus não veio, mas veio uma carta de intensidade nesse sentido energético, tá? Comparação. Essa carta é uma carta um pouco mais ligada ao ego, tá? Que pede um pouco de cuidado. Aqui chama-se comparação e tem a imagem de um carvalho e um bambu. Não tem comparação entre um e o outro, são muito diferentes, cada um com as suas qualidades, né? Essa simplicidade é como se ela dissesse para você fazer a sua parte, né? E me dá muita sensação, assim, de você atraindo as pessoas que vão combinar com essa energia, ou seja, pessoas que
assim como você, irão fazer a parte dela também. Se aqui, em algum momento da sua vida, você se esforçou demais e as pessoas que estavam ao seu redor, ou uma pessoa que seja, porque isso pode ser no relacionamento amoroso também, né? Também, não estava fazendo a parte dela, aqui é para você, então, não é que é para você, né? Você começou ou está começando uma nova fase da sua vida, você tem essa característica de empregar energia nas situações, não fique se comparando com os outros, apenas faça a sua parte. A sua parte, ou seja, não é para você fazer a sua parte e a parte do outro, apenas faça a sua parte, né? As pessoas certas vão juntando, vão agregando, vão se somando, vão aparecendo na sua vida, né? Continuando. Então, essa carta fala de relacionamentos equilibrados, tá? Relacionamentos aqui no sentido amplo. Pode ser amoroso, pode ser de trabalho, de estudos, de família, enfim. Aqui, de fato, né? O mago, arcano maior número 1 do tarô, fala desse novo começo. O 10 é um final de um ciclo. O 1 não é o as de paus, mas é o arcano maior número 1. Remete a um novo ciclo, né? Rei de paus, rainha de copas, então estamos falando de amadurecimento também, entender as situações, né? O pendurado, enxergar inclusive com outros olhos, outra visão. O personagem aqui está de olhos vendados e a ideia é uma outra visão, por isso que o personagem do pendurado costuma vir pendurado de cabeça para baixo. Outra visão, outra perspectiva, tá? Dessas situações onde uma única pessoa se esforça muito e as outras não. Então gera um desequilíbrio da balança entre o dar e o receber, né? No trabalho, por exemplo, isso pode se caracterizar por você trabalhar muito e receber pouco, né? Tem isso também. Só a título de exemplo, tá? Então aqui tem muito ganho de experiência, então leve isso em consideração com relação a esse passado também, né? Ganho de experiência, amadurecimento e a tendência agora é das coisas se equilibrarem, né? Não guarde aqui nenhum rancor dessa situação do passado, faça o movimento do pendurado, tente enxergar as coisas por uma ótica diferente, as coisas, as pessoas, as situações, tá? Yin e Yang numa versão aqui bastante madura, né? Já que estamos falando de um rei e uma rainha, a sua própria energia Yang se equilibrando, né? Mas sendo arcanos da corte podem representar pessoas, né? E você pode ser uma dessas pessoas. Temos aqui uma figura masculina, uma figura feminina, enfim, poderia até mesmo ser um casal, tá? Aqui tem muito fogo, né? Muito entusiasmo, muita paixão, muita criatividade, muita motivação, né? O carro, rainha de espadas, 8 de ouros, 2 vezes, ó, dedicação, né? 8 de ouros fala muito de dedicação. O imperador e o diabo. Não tente controlar as situações, tá? Cuidado para não ser controlado, manipulado também. Então você chegou num patamar de maturidade e de aprendizado com situações do passado, você conseguirá perceber quando você for explorado, por exemplo, né? Quando você estiver sendo explorado de alguma forma, tá? Tem cartas muito positivas aqui no que toca a questão profissional, tá? Mas tem boas cartas aqui que pegam o aspecto emocional. Não que o aspecto emocional não possa ser levado para a área profissional, né? Os bons sentimentos aqui podem ter a ver com o aspecto profissional. Se você for uma pessoa mais jovem, isso pode ter a ver com os seus estudos, a sua fase de estudos, né? Então, é uma fase de progresso, é uma fase de dedicação, é uma fase onde que você tem que ter um foco, né? E não perder a questão do entusiasmo, tá?
O imperador tem muito essa questão do controle, mas isso pode ser positivo, um controle no sentido maduro, né? Controle, liderança, tá? Em se tratando de alguém na sua vida, como um chefe, por exemplo, o imperador pode ser uma carta positiva, né? Um bom chefe, um bom líder, mas também pode ser um tirano, alguém que explora. Então, já que tem uma energia aqui no passado que mostra essa energia descompensada entre o dar e o receber, fique atento para que isso não aconteça novamente, tá? Apenas isso. Então, no passado, 10, o né, que é o mago, e o carro. Então, um momento de muito crescimento, de muito progresso, você iniciou uma nova fase da sua vida com menos peso e mais velocidade, né? Mesmo que tenha havido aqui algum desgaste energético, exaustão, né? Desequilíbrio entre o dar e receber. Bom, isso passou, é um 10, finalizou, tá? Temos aqui arcanos da corte, 3 arcanos da corte nessa coluna. Aqui tem 3 pessoas, aqui tem 3 pessoas. Isso pode ter a ver com equipe, né? Comunidade de pessoas, não necessariamente apenas 3 pessoas, tá? A energia é madura, né? Rei, rainhas, um cavaleiro aqui com a energia da intensidade, né? Do fogo, do entusiasmo, mas são cartas boas, tá? O ar aqui da Rainha de Espadas alimenta o fogo, né, do entusiasmo e da criatividade. Então, temos muito essa energia aqui, tá? Temos muitas pessoas na sua leitura. 8 de ouros novamente. A dedicação do 8 de ouros, a princípio, é individual. Tem a ver com aquilo que eu falei. Fazer a sua parte. Você faz a sua parte, você não faz a parte do outro. E vice-versa, o outro faz a parte dele e não faz a sua, tá? Cada um faz a sua parte, né? E a energia da receptividade da Rainha de Ouros, né? Então faça a sua parte e receba o melhor. Espere pelo melhor, né? Quando você se dedica, o que você pode esperar é a colheita, é o resultado em relação àquilo a que você está se dedicando. Então, espere pelo melhor, tá? Aqui, para alguns, pode ter alguma coisa realmente relacionada a chefe, superior, né? Então, apenas cuidado com a questão do ego aqui, né? 5 de espadas, a carta do diabo. E não vá além dos seus limites, né? Não vá além dos seus limites. Tem uma energia aqui mais elevada, né? De enxergar as coisas e as pessoas de perspectivas diferentes, ao invés de fazer julgamentos, tá? Uma perspectiva elevada. Temos aqui a participação, né? Que é o 4 de paus, remete a essa energia de pessoas que vieram aqui na sua leitura, pessoas, comunidade, grupos de pessoas, né? Pode ser no trabalho, nos estudos, família, enfim, amigos. Só que vem com 2 de espadas e o diabo, e tem a ver com aquilo que nós não conseguimos ver. Não confie cegamente, confie desconfiando. Não costumo falar para as pessoas desconfiarem, né? Viver desconfiado também não é uma energia de liberdade, né? Mas a leitura traz uma questão aqui de você ter atenção no sentido de não explorar ou vice-versa, não ser explorado, né? Então, apenas cuidado com isso, né? Olho aberto, nova visão, várias perspectivas, tá? Carta do carro cruza com a carta da participação. Então é um avanço, um progresso no que toca essa participação de pessoas na sua vida de uma forma equilibrada, né? 10 de paus e o diabo são energias de muita ambição, tá? E a ambição é uma coisa boa, é uma coisa que nos faz crescer, né? A ambição dentro de certos limites, parâmetros éticos é uma coisa boa. Ela só é ruim quando ela ultrapassa essa questão, né, de limites éticos, né? Então, fique atento com você mesmo, né, nessa questão e com outras pessoas que possam ultrapassar esses limites éticos também quando se trata da ambição, tá?
Rainha de espadas, 5 de espadas, rainha de espadas enxerga acima das nuvens. É uma visão clara, tá? Porque o ego aqui dos 5 de espadas, né? Comparação, orgulho ferido, é como se fossem nuvens na frente dos seus olhos que podem turvar a sua visão. Então, seja rainha de espadas ou rei de espadas, né? E tome decisões e enxergue as coisas, né? Acima, né? Acima do ego. Intensidade com a energia do imperador. Intensidade no sentido de concretizar algo, no sentido de tomar a frente, tomar a liderança. Tem a ver com aquela questão da ambição também, né? Pode haver aqui, nessa fase da sua vida, algum nível de concorrência. Tudo bem, né? 8 de ouros, dedicação. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte e espere o melhor, tá? Faça a sua parte corretamente, né? Dedique-se, aprimore-se, essas coisas, né? Sem passar por cima de outras pessoas. Aquário. Equilíbrio, faz todo sentido, né? E paciência também. Paciência tem muito a ver com o 7 de ouros, né? Que antecede o 8 de ouros. Paciência com você, paciência com as pessoas ao seu redor, enfim. Vou ler a carta do equilíbrio. Muitas pessoas acreditam que para se equilibrar, precisam antes equilibrar tudo que se passa ao seu redor. Perceba o quanto você se sente cansado quando tenta lutar contra a vida, quando tenta controlar pessoas e situações. Você faz isso na tentativa de manter as coisas em ordem para que você não sofra, para que finalmente se sinta em paz. Perceba o quanto de energia você tem desperdiçado nisso e aceite, a vida não pode ser controlada. Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar, precisa aceitar por um momento o caos ao seu redor. Isso não significa uma atitude de passividade, não significa concordar ou gostar do caos, e sim entender que neste momento essa é a realidade com a qual você precisa aprender a lidar. Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo feito de saliências e solavancos e mergulha suavemente em direção ao centro silencioso do seu próprio ser. Você pode fazer isso reservando alguns minutos do seu dia para meditar, por exemplo, para contemplar de dentro de você o que está acontecendo na sua vida, para observar. Na quietude do seu próprio ser, nesse espaço de paz, você poderá reencontrar o verdadeiro equilíbrio, sendo então capaz de lidar até mesmo com as questões mais desafiadoras com sabedoria e sem se perder de si próprio. Se o equilíbrio vê você hoje, isso significa que você precisa lidar de maneira diferente com os desafios que está enfrentando. Você tem se desgastado demais, lutado demais. Você tem resistido e tentado controlar a vida a qualquer custo. Acredite, existe um caminho mais suave no qual não precisa se esforçar tanto, pois será conduzido por uma energia superior de volta ao luminoso caminho de sua alma. Desarme-se, abra os braços, entregue os controles e permita-se fluir confiante com a correnteza da vida. Procure equilibrar as diferentes áreas da sua vida. Ame, trabalhe, brinque, exercite-se, medite, relaxe. Tudo o que a vida quer é levar você a um lugar de paz. Confie. É isso, aquarianos. Terminamos a sua leitura. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa leitura possa te ajudar de alguma forma, tá? Um excelente mês de agosto a todos. Muito obrigada. Namastê.